E o bom que disso tudo, né, que eu vou chegando e vou pegando assim as novidades, é que eu fico lembrando da plataforma de oração lá no início, de quando a gente começou, e tinha um celularzinho, a gente tinha que improvisar também a questão do tripé. Era um tripé bem antigo, então antes de chegar o Maicon, antes de chegar o Maiara, o Otávio, a Dani, o Sérgio, antes de chegar todo mundo, era feito na salinha e ainda tinha um colchonete no chão para a gente botar o tripé em cima, que era para não fazer ruído, que até o meu filho ajudou. Não, vocês não sabem fazer, vocês têm que colocar e assim, assim, assim. E poxa, aí quando a gente olha o quanto que cresceu, a gente foi vendo, né, os instrumentos sendo melhorados, os instrumentos se aprimorando, isso com a ajuda de todos vocês, que é muito importante, né? Porque eu costumo falar, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falo para os meus clientes lá no spa, que eu digo que o spa, sem os clientes nós não somos nada. Porque quem faz o spa são os clientes. Então, tudo que a gente pode fazer para estar melhorando o spa e estar dando mais conforto, melhor atendimento para os nossos clientes, a gente está fazendo, né? Maicon, Russell, a Mia foram lá me ajudar a melhorar a reforma do spa. E a mesma coisa aqui, a plataforma de oração. Costumo dizer que são duas coisas, né? A plataforma de oração sem vocês e sem os espíritos, a gente não ia fazer muita coisa. Então tudo é um trabalho em conjunto, né? Porque todos têm a sua importância. Vocês que vêm aqui da quarta, quinta e domingo para acompanhar o trabalho, conhecer o trabalho, e aqueles que acompanham sempre através do Instagram, do YouTube, né, do canal, estão sempre acompanhando o trabalho da Casa Plataforma de Oração. E o trabalho tem crescido, por mais que às vezes nós, médiums, a gente olha assim, porque para nós, como é um trabalho de formiguinha, sabe? E a cada dia que vai, às vezes tem coisas que só parece que tá a mesma coisa, sabe? Mas é que a gente às vezes está tão acostumado que a gente não percebe a grandiosidade do todo que está acontecendo desse trabalho e quantas vidas estão sendo auxiliadas, quantas vidas, até mesmo com a ajuda de vocês, com as doações das cestas básicas, dos alimentos. Hoje mesmo a Sônia veio me falar que o quanto que a plataforma de oração ela está ajudando muitos lugares, inclusive até uma mini creche, numa comunidade bem carente, onde os pais não têm condições e... Não é uma mini creche, é uma irmãzinha que faz da garagem, né? É uma mini creche, né? Mas ela não toma conta das crianças, ela é professora, ela faz assim. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem o que acontece. Essa irmã, ela é minha cliente. Então ela fez da garagem dela, montou um espaço e ela pega essas crianças, ela dá aula lá dessa comunidade e ela dá aula para essas crianças, uma forma de ajudar, uma forma de auxiliar. Então todas as doações que vocês fazem aqui,
dos alimentos de cesta básica, uma boa parte a gente envia para essa irmã para poder alimentar essas crianças. Porque começou com um pouquinho, agora tem quantas? Que a gente já tem? Não, das crianças. Várias. Ela mandou as fotos que eu esqueci de mandar. Depois a Sônia vai me mandar as fotos, aí eu vou postar depois, o Russell, na verdade, vai postar depois no Instagram. Então, auxilia, porque ela dá aula para essas crianças e também alimenta. Ela faz o reforço escolar. Faz o reforço escolar. E não só isso, né? Muitos outros lugares também, de pessoas até mesmo aqui, que vêm e que estão passando por dificuldade, e não só vêm assistir a reunião, como também vêm receber a doação da cesta básica para poder estar ajudando enquanto está enfrentando no momento uma dificuldade com relação ao emprego. E fora igrejas que estão sendo também auxiliadas. Tem 3 casas de acolhimento. 3 casas de acolhimento. 2 masculinas e uma feminina. Isso, 2 masculinas e uma feminina. Então, para vocês verem a dimensão do trabalho da plataforma de oração e o quanto que vocês estão fazendo parte disso. Quanto que vocês, não só do fato de vocês estarem assistindo, como estarem trazendo alimento quando vem, né, os alimentos avulsos, porque até os alimentos avulsos não se perde. A gente monta as cestas básicas com alimento avulso para entregar, né? Até o seu Henrique também, que eu fiquei sabendo, também pega os alimentos aqui, ainda ajuda também, que ele ainda complementa para poder estar fazendo doações. Então eu vejo hoje o quanto que o trabalho cresceu e o quanto que ele continua crescendo. E vai crescer muito mais, porque a gente olha, né, a gente vê vocês chegando aqui e tendo as palestras, então muitas das vezes a gente fica se atentando somente a esse momento aqui e a gente não vê o todo. Então hoje eu vim pra cá, eu sentei aqui, a Sônia veio conversar comigo, falou algumas coisas, então eu fiquei analisando esse todo. E aí até a Jo me perguntou, né, que eu falei assim, eu vou gravar hoje. Ela me perguntou, você sabe o que você vai falar? Eu falei, não, eu não sei o que eu vou falar. Eu estudo, mas tem vezes que eu não venho preparada, eu nunca sei o que eu vou falar, mas eu me coloco à disposição e eu vou sem medo e só deixo o que vem no meu coração, eu falo. E é o que está acontecendo agora, é o que está vindo no meu coração. E eu estou aqui compartilhando com vocês. E é muito bonito, sabe, de ver um trabalho que no fundo, eu esperava por isso, porque de uma certa forma já foi me dito a respeito desse trabalho, foi me revelado lá atrás a respeito desse trabalho. E qual seria, de uma certa, entre aspas, a minha função, que foi mudando, mas para me aprimorar, para a minha evolução, para eu poder evoluir. E a única coisa que eu lembro foi quando eu recebi a seguinte mensagem, que um irmão, isso quando eu estava bem frequentando a igreja evangélica, então eu subia um monte, né, fazia consagração, né, aquela coisa bem da religião evangélica mesmo. Então, esse irmão disse assim para mim, irmã Sabrina, Deus vai colocar muitas vidas nas suas mãos para você cuidar. Deus vai colocar muitas vidas nas suas mãos e nas mãos daquele que Ele está preparando para caminhar contigo. O escolhido dele. O escolhido que Deus está preparando para caminhar contigo. Deus vai colocar muitas vidas
nas mãos de vocês para vocês cuidarem. E quando eu conheci o Pedro e eu fui com ele para ele conhecer a igreja que o meu irmão congrega, que o meu irmão é pastor, essa igreja lá em Nilópolis. Então nós levamos o Pedro e foi uma pastora lá para até uma forma do meu irmão conhecer o Pedro também, a minha cunhada, a minha sobrinha. E foi uma pastora lá para pregar. Não sei quem era a pastora, não conheço. Quando no final de tudo, ela veio, estava eu e o Pedro parada, ela veio até nós e ela disse: olha, eu vejo muitas vidas nas mãos de vocês. Eu vejo muitas vidas nas mãos de vocês. Vocês guiando muitas vidas. E hoje, tudo isso está acontecendo. E eu gosto de lembrar, de vez em quando eu gosto de lembrar, porque assim, por mais que seja uma bênção para nós, mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque pensa bem, eu sou responsável por muitas vidas, você ser responsável por muitas vidas, você ser responsável por guiar muitas vidas e ser exemplo para muitas vidas, né? Essas vidas que elas olham para você, elas se espelham em você, elas olham para você, para sua vida e tomam como exemplo. Aí você para e pensa na responsabilidade, qual o exemplo que você vai passar, qual é a base, né? Então você para sempre para pensar nas suas atitudes, no que você vai fazer. Lógico que deslizes de vez em quando a gente vai cometer, porque nós não somos perfeitos. Então você vai errar, às vezes vai falar alguma coisa, né? Às vezes você não conversando com alguém, não pensou direito e falou algo que de repente a pessoa não compreendeu e magoou a pessoa, mas no fundo não foi sua intenção. Então tem isso também. Que comprei na web. Acontece, gente, olha, esses celulares, eles são mirabolantes. O do Pedro, então, nossa senhora, dá danado para falar sozinho. A gente está conversando, do nada ele fala sozinho, aí diz da pesquisa. Mas é isso aí. Ai, gente, é ótimo. Mas se não tivesse esses momentos assim, não teria graça, né? Então, eu queria, não só, esse é né, que veio na minha mente para estar compartilhando com vocês, estar falando isso, mas o assunto que eu quero trazer é justamente com relação a isso que eu acabei de falar, né? Você ser exemplo e também vai, de uma certa forma, incentivar uma pessoa que está se preparando muito para trazer um outro assunto que agora não tem mais como fugir porque eu já te adorei. Agora é que você tem que se preparar. É o Russell, gente, ele está se preparando e ele vai trazer mais na frente, não agora, vai ser no tempo dele, mas que é breve. Ele está se preparando para trazer uma palestra que vai complementar isso que eu estou falando hoje. Que sobre ser exemplo. E vai muito, eu não vou falar o que ele vai falar para não criar assim muita expectativa, mas é como Jesus nos fala quando ele diz, né, que ame a seu próximo como a ti mesmo. Então esse ame a seu próximo como a ti mesmo, às vezes a gente pode dizer assim, caramba, mas de novo esse ama a seu próximo como a ti mesmo, poxa,
vira o disco, muda o disco, mas não tem como mudar o disco. Esse disco não tem como você virar, não tem como você mudar, porque ele é a base de todas as coisas. Ele é a base da fraternidade, ele é a base da união, ele é a base da caridade, ele é a base da família. Porque ele está fundamentado no amor. E nós ainda não conhecemos o amor, realmente, o amor de Deus. Nós estamos caminhando, estamos aos pouquinhos nessa caminhada, né, de vida após vida, descobrindo sobre realmente, verdadeiramente, o que é o amor, né, na sua totalidade. Então, cada mensageiro que vem, cada espírito que encarna aqui para estar trazendo sobre o que é o amor, traz da sua forma, do seu jeito, da sua cultura, né? Porque nós tivemos vários. Mas aí também eu lembro da passagem que diz que o pai que ama seu filho a todo tempo corrige. Aí, ou seja, o amor, ele também vem com a correção. Por quê? Porque você não vai passar a mão na cabeça do seu filho. Você vai ver ele fazendo algo de errado e você vai conversar, você vai corrigir, você vai chamar ele para razão das atitudes dele. E eu vejo que o quanto que Deus tem feito isso conosco, de geração após geração, de encarnação após encarnação, enviando mensageiros, enviando espíritos, mensageiros, até mesmo aqueles que de alguma forma passaram aqui por essa terra, assim como eu gosto muito de citar o exemplo do apóstolo Paulo, porque enquanto ele era Saulo, ele viveu uma vida totalmente contraditória ao amor de Cristo, ao que Cristo trouxe. Então, por uma tradição, por um costume, por uma criação, ele foi totalmente contra amar ao próximo como a ti mesmo. Mas, no entanto, Deus olhou para ele e disse: é você. É você. Vem. É você que vai levar a luz da verdade para as vidas. Mas logo eu, tão pecador, com toda essa carga nas costas, sim, você olha para o seu pecado. Eu não. Eu olho para quem você é e eu olho para onde você vai chegar. É isso que Deus, dessa forma que Deus nos vê. Então a gente se culpa muito e a gente fica muito agarrado à pequenez das nossas ações, dos nossos pecados, ao invés de a gente olhar onde nós podemos chegar. E Saulo, quando se tornou Paulo, e ele só se tornou Paulo porque ele fez isso. Ele olhou, ele agarrou a oportunidade e ele olhou aonde ele podia chegar. Mesmo com todo o peso nas costas, porque ele se cobrava muito. Imagina, você ter vidas e vidas e vidas que você tirou, você foi responsável pela morte de muitas vidas. Imagina como é que não era a noite de sono dele. Imagina como é que ele não devia dormir, como é que ele acordava ali. E hoje a gente está estudando sobre a mente, sobre o nosso cérebro, sobre como a nossa mente funciona. Então a gente tem uma noção de como a nossa mente ela trabalha, muitas das vezes até nos acusando. Eu costumo dizer que o nosso próprio maior acusador é a nossa própria mente. Ela nos acusa o tempo inteiro.
Então a nossa maior luta, ela é na mente. Não que você não tenha que se preocupar com os irmãos que escolheram estar do outro lado e pela ignorância, alguns, a maioria, pela ignorância de estar fazendo mal, né? Não que a gente não tenha que se preocupar, mas se você ficar só se preocupando com eles, você vai se esquecer do principal, que é você, que é a sua mente. Então a nossa maior batalha é na mente. Eu repeti isso uma vez e eu vou falar de novo. Eu falo isso para mim todos os dias. Que se eu não olhar para dentro de mim, se eu não prestar atenção na minha mente e não focar e só ficar pensando o passado ou futuro, o passado ou futuro e não focar no presente, naquele momento presente que é onde a gente utiliza os 5% consciente da nossa mente, que é quando você foca no presente, você está ali, você se conhece, você mesmo passa a ser, vamos dizer assim, o seu próprio juiz. Precisa ter outra pessoa para ser o juiz. Você mesmo passa a ser seu próprio juiz, porque você passa a se autoanalisar, se auto-observar. E com isso, você começa a entender os mecanismos da sua mente, entender mecanismos de, vamos dizer assim, sabotagem da sua mente com relação a tudo que ela vivenciou, tudo que ela viveu na vida dela, né, na sua vida, tudo que ela vivenciou, as experiências. E você identifica, você começa a identificar gatilhos. Você vai prestando atenção nesses gatilhos. São sutis, mas quando você para de olhar para o outro, para de ser juiz do outro e passa a ser juiz de si mesmo, você começa a identificar. Aí isso aqui que acontece? Você se fortalece. Porque você passa a ter o controle da sua mente. A sua mente ela passa a ser um instrumento para você evoluir. E não o contrário. Porque quando você vive no automático, simplesmente você é marionete da sua mente. Você é o instrumento da sua mente. E o certo é a nossa mente ser nosso instrumento de evolução, de crescimento, de aprimoramento, de aprendizado. Eu vi uma frase no celular essa semana que dizia assim, que quando a gente vem ao mundo, a gente passa por todo o processo de esquecimento, né? O espírito passa por todo o processo de esquecimento para poder encarnar. Então, por mais que tenha ali todo um registro, mas tem um esquecimento. Então, ele simplesmente, vamos dizer assim, ele nasceu simples e ignorante. Vou colocar dessa forma. Aí é quando você começa a passar por todo um processo de crenças, porque você tem que receber uma criação dos seus pais, da sociedade, escola, amigos, convívio social, cultural, socioeconômico, político, religioso. Então isso tudo você vai sendo formado nessa encarnação por conta de todas essas crenças que vão sendo embutidas na sua mente, mas que são importantes para a nossa evolução. Porque cada encarnação a gente passa por esse processo. Cada vida que a gente vem, a gente passa por um processo. Então a gente recebe, né,
crenças diferentes. Lógico que às vezes você pode trazer numa outra vida algo que você já repetiu em outra, que você teve certa dificuldade para se desprender daquilo, para evoluir naquele aspecto. Então, quando você vem trazendo aquilo, mas justamente para você poder crescer, você evoluir naquilo. E de que forma você faz isso? O conhecimento. Se eu estou explicando tudo isso para vocês, da minha forma, do meu jeito, é porque eu estudei, é porque eu li, é porque eu vi vídeos. Eu posso não ter conhecimento profundo, eu não tenho, mas eu coloquei no meu coração que o pouquinho de conhecimento que eu tiver, eu vou passar adiante, porque o conhecimento, ele deve ser passado adiante sempre. Sempre. E outra, não existe ninguém capacitado para passar o conhecimento. Você se capacita na caminhada. Não existe ninguém capacitado. Você vai lembrando, cada vez que você vai buscando por mais conhecimento, às vezes tem os registros, né, cascos que estão na sua mente, não só do que você recebeu no plano espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente sabe que aqui é apenas uma cópia do que é o plano espiritual. Então, a universidade, as faculdades, as profissões, tudo isso existe no plano espiritual, né? Então, vou trazer a questão da medicina. Por que que tem pessoas que vêm e sentem muito forte que tem que ir para a medicina, que tem que ir para a psicologia, para a pedagogia, para a odontologia, às vezes direciona tudo. Por quê? Porque no plano espiritual ela já se capacitou. Mas quando chega aqui, o conhecimento é totalmente diferente, porque o conhecimento de lá ele tem que ser trazido para o entendimento daqui. Então o entendimento daqui ele é um pouco limitado. A medicina daqui, ela não é tão ampla quanto a medicina do plano espiritual. A psicologia daqui terrena, ela não é tão ampla quanto a psicologia do plano espiritual. Mas ela é importante. Por quê? Porque vai nos ajudar também a cumprir o que nós viemos fazer aqui. E se elas não tivessem a sua importância, elas não teriam nem sido criadas. As pessoas que criaram as profissões, medicina, pediatria, cardiologia, ginecologia, enfim, várias outras, pedagogia, tudo isso, eles não teriam recebido a inspiração para criar essas profissões e criar sistema de ensino para essas profissões. Vocês já pararam para analisar isso? A magnitude disso? Porque a gente só sabe, vou fazer a faculdade de psicologia. Tá, vamos lá. E como é que foi surgindo? Como é que surgiu? E antes? Como é que já foi? Você vê que até antes de Jesus já existia. E é um livro que eu li que fala Jesus, maior psicólogo que já existiu. Então ele não só tratava da psicologia do espírito, da psicologia da alma, como da psicologia do corpo, né? Da mente. Porque a mente está relacionada também não só à alma, mas também ao corpo, porque ela manda impulsos, ela comanda. Então tudo isso é muito grande, tudo isso, a gente tem que parar e pensar em tudo isso, mas a gente vive tão no automático que a gente não para enxergar a magnitude do que é Deus. A gente não para enxergar a magnitude de quem é Deus. A gente fica sempre agarrado, sabe o quê? A gente fica agarrado ao sobrenatural. É isso que a gente fica agarrado. Fica agarrado ao espírito.
E, no entanto, olha essa grandiosidade, gente. Do que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. E o que eu acabei de falar para vocês de tudo isso, essa magnitude? Eu fiquei pensando isso esses dias. Aí quando acontece uma situação que a gente não entende, porque nós não queremos, no fundo, usar a nossa mente para raciocinar, para pensar, porque dá trabalho. Dá trabalho. Você pensar, raciocinar, conjecturar, fazer isso, fazer aquilo, dá trabalho. Às vezes você queima a mufa, chega até te dar dor de cabeça. Mas é isso que vai nos ensinar. Então a gente tem tal conhecimento, tá aí. Então por que a gente não vai usar esse conhecimento para entender essa magnitude? Não vamos buscar o conhecimento nos livros, nos vídeos, Instagram. Nossa, Instagram você busca tanta coisa. Lógico que você tem que fazer uma triagem do que vai acrescentar realmente na sua vida, né? E do que não vai. Tá tudo aí à nossa disposição. É como vários espíritos que já vieram, não só através do Pedro, como através de muitas outras casas, e disse, tá aí, vocês não acessam, vocês não procuram porque vocês não querem. Tá mentindo? Ele tá falando a verdade. Então como é que a gente quer trabalhar, quer conhecer o amor? Como é que a gente quer conhecer o amor? Para conhecer esse amor, você precisa de conhecimento. E outra coisa também, gente, sabe uma forma interessante? Você quer ver que o amor está ligado ao conhecimento? Vou dar um exemplo para vocês, que a Sônia vai lembrar. Tinha uma senhorinha, uma moça, que ela vinha fazer a faxina aqui. Aí um dia, ela explicou para a Sônia porque ela limpava o banheiro e as paredes ficavam um brilho, mas um brilho, que a Sônia não entendia como é que ela conseguia deixar as paredes do banheiro brilhando da forma como ficava. Ela não entendia. Aí ela foi compartilhou o conhecimento com a Sônia. Ela falou, bota o álcool na água e eu passo. Ou seja, ela compartilhou o conhecimento. Ela aprendeu isso com alguém ou ela aprendeu fazendo e ela compartilhou. Ela não teve egoísmo, porque ela poderia ter dito assim, não, isso é um segredo meu. Eu não vou falar nada para você. Mas olha o amor, ela compartilhou o conhecimento. Então vocês entendem que o amor ele está relacionado ao conhecimento? Porque como é que você compartilha? Como é que você vai dar? O amor ele é isso. O amor ele é doação, ele é compartilhar. Então se você quer que a pessoa cresça, você também vai compartilhar o que você sabe com ela. Até mesmo a pessoa que ela é analfabeta. Gente, entenda o seguinte, quando eu falo de conhecimento, o conhecimento ele vem até pelo ouvir. Entendem isso? Porque tem gente que às vezes não sabe ler e escrever, mas escutou e propaga. Escuta e propaga, é o conhecimento. Ela escutou, ela reteu, ela guardou a informação, mesmo sendo analfabeta. Então o conhecimento ele é compartilhado de diversas formas, porque quando diz assim, vocês têm que ler, tem que isso, tem aquilo, tá, e quando a pessoa, ela, como uma irmã que eu estava me comunicando com ela,
que ela falou que o filho dela tinha instalado o YouTube no celular dela porque ela não sabia ler nem escrever. E ela chegou à plataforma de oração porque o filho dela botou no YouTube e ela gostou, e ali ela falando, e o filho foi mexendo, botou no Instagram, ela se comunicou. Aí eu falei, na hora eu vi, foi bem lá no início, sabe? Bem lá no início. Aí ela falou assim, conversou comigo no Instagram, e ela falando, ela conversou comigo, eu sou analfabeto, meu filho colocou e eu tô escutando, estou achando, tá me ajudando muito, tá me abrindo a mente, tá, sabe? Eu tô conhecendo tanta coisa que eu não sabia que não existia, não sabia que Deus era assim. Eu não sabia que Deus era isso. E ela, analfabeta, gente, mas ela teve a forma dela de receber o conhecimento. Então, quando você que tem condições, que você que estudou, sabe, você que estudou, e você tem condições de ler, você sabe escrever, e você busca aquela informação, você não sabe para quem você está compartilhando. De repente você está falando num local que tem uma pessoa ali que é analfabeta e ela está escutando aquilo, ela se interessa e ela não é analfabeta porque ela quer. Infelizmente, ela não pôde ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Então tudo isso a gente tem que compreender. Então tudo isso, quando você compartilha informação, isso é amor. Então amor também é compartilhar o conhecimento. Isso também é caridade. Vocês já pararam para pensar nisso? Dessa forma que eu estou colocando para vocês? Olha Deus aí, olha a magnitude de Deus nisso tudo, gente. Porque se Deus é o todo, Ele é passado, presente e futuro. Ele está em todo lugar, está em nós. Não há espaço vazio nesse universo. Tudo está preenchido. Então, o que é Deus? Eu fiquei pensando muito nisso esses dias, a magnitude de Deus. Então não é somente o conhecimento não é somente assim as informações que a gente recebe, é o todo. É o todo. Tudo isso engloba, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu fiquei pensando esses dias. Tudo isso engloba, ama teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque as experiências, o que eu tenho vivenciado na minha vida ultimamente, com relação ao que eu tenho vivido no spa, com pessoas, de relacionamento, e de poder compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho até agora, até o momento, e você poder também entrar em outros mundos, outras realidades que eu digo, e você entender um pouco daquela realidade, porque eu até um tempo atrás eu meio que não entendia e tinha ficava um pouquinho, sabe, achando como errado você usufruir do dinheiro. Então, quando o spa foi colocado nas minhas mãos para eu poder trabalhar, fazer o spa crescer, eu tive que entrar nesse meio, eu tive que entrar nesse mundo, porque é um outro mundo, é uma realidade diferente da que a gente está acostumado. Então eu tive que mudar a minha forma de pensar. Eu tive que mudar a minha forma de pensar de escassez, porque a gente fica muito pensando na questão da escassez, e tive que mudar a minha forma de pensar para prosperidade.
Mas como assim prosperidade? Prosperidade num todo. Prosperidade num todo, porque o amor, ele é isso. O amor é prosperidade. Você é próspero no amor e você leva essa prosperidade para muitas outras pessoas. Porque quando se fala em prosperidade, só fala no material. Isso é uma consequência. Não é o todo, é uma consequência do seu mundo interior. Então a espiritualidade fala muito isso a respeito do nosso mundo interior, da física quântica. E não só aqui, como muitos outros lugares falam disso também. Então nós temos que entender também esse conceito de prosperidade, porque o amor também está ligado à prosperidade. O amor também está ligado a riquezas. Só que tipo de riquezas? A gente acabou se acostumando tanto a esse sistema de dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo, que a gente acabou vendo realmente o dinheiro como uma coisa ruim. E, no entanto, é algo que você necessita nesse planeta. Você não come sem dinheiro. Você não se veste sem dinheiro. Seu filho não estuda, de uma certa forma, sem dinheiro. Para ter um bom estudo, você precisa do dinheiro. Então o dinheiro, ele é necessário para que a gente possa viver aqui nesse plano. Ele, vamos dizer assim, é a moeda de troca daqui desse planeta. Assim como cada planeta tem a sua moeda de troca. Mas quando a Bíblia diz, né, ou quando a espiritualidade diz a respeito de você servir a dois deuses, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro, mas vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar com relação a isso. Na verdade, não é nem servir a questão do dinheiro. Na verdade, é o seu ego. É você que não tem maturidade emocional, você não buscou por maturidade emocional para saber usufruir de algo que é necessário para o seu bem-estar aqui, de uma certa forma, para a sua evolução nesse planeta. Aí, quando você não busca essa maturidade emocional, você vive na escassez. Agora, quando você entende que o dinheiro não é tudo, mas que ele é uma ferramenta para você poder usufruir de um bom momento com seu filho. Seu filho às vezes pede, eu quero ir no shopping, eu quero isso, aquilo e tal. E você tendo condições de levar o seu filho no shopping, ou tendo condições de pagar um bom colégio, comprar os livros, comprar roupa. Quando você entende isso, tudo fica diferente. Porque aí você não serve, vamos dizer assim, na verdade não é nem o dinheiro. Na verdade você não é dominado pela ganância. Isso tudo é o conhecimento que traz
essas informações, que traz essa lucidez, que traz esse entendimento para você. Então, gente, vocês entendem que sem conhecimento fica difícil? Se eu estou podendo falar isso aqui para vocês, é porque eu estudei, é porque eu li e eu estou lendo. Então, imagina você poder ajudar muitas pessoas, você poder ajudar até mesmo a sua família. Mas para isso você precisa adquirir maturidade emocional. E como você adquirir maturidade emocional? Indo em busca de conhecimento. E depois, aplicando esse conhecimento na sua vida. E depois, além de aplicar esse conhecimento na sua vida, no autoconhecimento, você vai no dia a dia também observando e aplicando. Então tudo tá ligado, sabe, gente? Tudo tá ligado, tudo. A informação em cada religião, ela só vem de uma forma diferente. Aqui, pra gente, ela tá vindo dessa forma mais ampla, por quê? Porque nós já estamos num outro momento, nós estamos num outro patamar, nós crescemos, nós subimos um degrauzinho, apenas isso, nós subimos um degrau de entendimento na nossa evolução que nos permite receber esse conhecimento de uma forma mais ampla, sem, vamos dizer assim, milindres, colocar dessa forma. Então a gente pode receber. Mas vocês já pararam para pensar que de repente daqui a Terra está indo para a regeneração, né? Vocês já pararam para pensar que quando chegar lá em regeneração esse conhecimento vai estar muito mais amplo? Muito, muito, muito mais extenso. E ainda vai ter gente que vai estar num patamar, num degrauzinho abaixo do nosso. Tipo assim, né? Naquele, a gente está aqui, aí a gente conseguiu subir. Aí ampliou a visão, aí a gente consegue ter aquele entendimento, né, bem mais amplo. Aí esse entendimento que a gente está tendo hoje, agora, lá na frente, a gente vai ver como de uma certa forma obsoleto. Por quê? Porque você cresceu. Então aqueles que estão num degrauzinho na religião diferente, que estão ainda precisando de uma religião, né? Eles estão no momento deles. Mas não quer dizer que esteja errado. Só estão no momento deles. Nós estamos no nosso. E vamos continuar, mas respeitando aquele que está no momento dele. Porque vai que de repente, né? Você, por algum motivo, alguma coisa, de repente, vou dar um exemplo, tá, gente? Apenas um exemplo. Vai que de repente você não conseguiu subir esse degrau. Aí você continuou aqui, onde nós estamos agora nesse momento. E você não subiu. Aí quem está do seu lado subiu. E então chegou a regeneração, ele está aqui, mas você está aqui, mas faltando um pouquinho à toa para ir. Você não consegue entender ele, porque ele está acima, vamos dizer assim, está num degrau acima de você, e ele também não consegue te entender porque você está num degrauzinho abaixo dele. Mas tem que haver a compreensão. Então esse conhecimento de hoje, chegar lá na frente, ele vai estar muito mais avançado. E o conhecimento lá na frente, quando chegar mais lá na frente, muito mais ainda. E assim vai. Porque se a evolução não para, o conhecimento também não. Hoje nós estamos preparados para receber o conhecimento que nós estamos recebendo. Estamos sendo preparados para receber os conhecimentos que estão vindo. Eles ainda não chegaram, porque tem muito mais para vir. Mas só que a nossa mente ela não comporta.
Por isso que a espiritualidade fala que é sacrificar as consciências. Então a nossa mente ela não comporta receber além do que nós estamos recebendo agora. Se isso tudo que a gente, de conhecimento que a gente já está recebendo agora é muito, a gente já fica como fica. Imagine se a gente recebesse, sei lá, 1% a mais disso. É por isso que eu costumo dizer que eu falo que Deus é tão perfeito, todo é tão perfeito, que Ele vai lá em conta-gotas. Ele não pega o vidro inteiro e derrama. Ele vai lá, uma gotinha. Não, uma gotinha basta. É o suficiente nesse momento. Vamos esperar eles assimilar essa uma gotinha. Foi, assimilou? Vai lá, pega mais uma gotinha. Deixa, calma, não é assim. Vamos lá, devagar, uma gotinha. Foi, mas por que isso? Não, olha lá a mente deles. Está se adaptando. A evolução do cérebro deles. A gente tem que respeitar a limitação que eles têm no momento do corpo físico. Mas vamos continuar ajudando, mexendo como está aí essa energia, essa ressonância Schumann, né? Essa energia, a ressonância Schumann está aí para essa vibração, na verdade, está mexendo com o nosso corpo. Está mexendo com o nosso corpo astral, nosso corpo energético, até com o nosso corpo físico está mexendo. Às vezes você sente problemas assim de saúde ou alguma coisa no corpo, que você vai fazer o exame, não tem nada. Aí você vai lá, faz o exame e não tem nada. O que que é? É o seu corpo mudando. É o seu DNA mudando. E vocês acharam que no seu corpo físico não ia sentir? Gente, é claro que vai sentir. Não tem como não sentir. Ainda mais saindo de provas e expiação, indo para a regeneração, onde o nosso corpo, entre aspas, vai estar um pouquinho mais sutilizado. Então, obrigada. Vamos ver aqui rapidinho, gente, que dá sede mesmo. Então, gente, é onde o nosso corpo vai estar mais sutilizado. Então, vocês acham que com essa mudança o nosso corpo agora, como ele está, ele não vai sentir? Vai sentir, a gente ainda está, olha aqui, a densidade molecular. Já viram aquelas experiências, os filmes de experiência que passa e mostra quando aquele filme, O Homem Invisível, quando ele mudar a densidade molecular dele, o quanto que ele sofreu para mudar a densidade molecular dele, para ele ficar invisível. Ele sofreu, ele berrou, ele gritou. Vocês acham que é diferente conosco? Não é, o nosso corpo está mudando, a gente vai sentir. Uns mais, outros menos. Por isso que a espiritualidade veio muito forte para trazer a questão da meditação, para que através da meditação você possa estar elevando a sua vibração até para você receber, você permitir que o seu corpo mude de uma forma melhor. Porque essa ressonância ela está tendo picos, até chegar um momento que ela vai estar no ápice dela. Porque se ela for direto para o ápice dela, a gente não aguenta. A gente não aguenta. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso corpo astral, ele não aguenta. Nosso corpo físico mesmo, as nossas células, elas não vão aguentar essa mudança assim. Só que chega uma hora que não tem a espiritualidade, o próprio planeta, a própria Gaia, eles não tem mais como adiar isso. Então, por isso que tá tendo essas oscilações, que é para quê? Para já ir mudando o nosso corpo energético, já ir mudando também o nosso DNA. Já para ir mudando. Então, isso, gente, é o todo. Isso é Deus. É Deus em ação, é Deus em movimento.
Deus, ele é o que ele é. Deus é evolução. Como eu disse antes, Allan Kardec disse, e eu vou repetir, a causa primeira de todas as coisas. Não tem outra definição. Ele é o que ele é. Por isso que lá na Bíblia diz, ele fala na Bíblia, eu sou o que sou. Porque ainda tendo livros para explicar, como esse livro de Urântia, para poder explicar quem é Deus, ainda assim, eu ainda acredito que é muito mais do que isso. Muito mais. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Por quê? Porque quando eu entendi isso, que Deus ele é o que ele é, e para mim nesse momento isso basta, para mim como Sabrina isso basta, aí eu penso, eu digo assim, caramba, e eu vejo a magnitude de Deus, eu não fico pensando, eu não fico parada, presa à pequenez da minha vida, tipo das situações, sabe? Porque Deus é muito mais do que isso, gente. Então, eu vejo o quanto que eu posso me dedicar para eu poder evoluir mais e me aproximar um pouco mais de Deus. E assim vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E de que forma eu faço isso? É olhando para dentro de mim. É pegando todo o ensinamento que Jesus trouxe, todo ensinamento, pega o Evangelho de Jesus. Não só o Evangelho de Jesus, como pega o ensinamento de muitos outros, Siddhartha, Krishna, muitos outros, pega, vai pegando vários ensinamentos, porque eles só falam de forma diferente, mas eles falam a mesma coisa. Entende? Eu pego um pouquinho de cada. Tanto que vocês perceberam que aqui na reunião, as músicas, né, até ontem, quem veio ontem, que tem acompanhado, percebe que eu vou colocando várias músicas diferentes. Por quê? Porque eu aprendi um pouquinho do que é Deus. Porque eu acho que eu seria muito presunçosa se eu dissesse que eu conheço Deus completamente. Deus me conhece, mas eu ainda estou longe de conhecer Deus completamente. Mas o pouquinho que eu já conheço de Deus, eu já estou muito feliz. E eu quero mais. E é uma coisa que impressionante, que não tem volta. Você não consegue voltar. Quando você mergulha realmente dentro de você, e você dentro de si mesmo, você começa a entender um pouquinho quem é Deus, o que é a espiritualidade, quem são os espíritos, quem são os mentores. Você começa a entender dentro de você, não é fora, é dentro. Porque não tem como você buscar fora. Tudo bem que o conhecimento ele vai vir até você, mas você vai pegar esse conhecimento e você vai aplicar ele na sua vida. Então é dentro. Por quê? Quando eu falo que não tem como você procurar fora, em que sentido? Vou falar aquilo que eu observei e que eu vivenciei e que eu vejo também muitas pessoas vivenciando isso. É trazido todo o conhecimento da realidade do plano espiritual, né? É trazido todo esse conhecimento. Então, o que acontece? A gente tem conhecimento. Quando a gente tem esse conhecimento, o que acontece? A gente fica muito mais do lado de lá
do que aqui, do que você pegar esse conhecimento e você colocar ele em prática dentro de você. Então você fica muito lá, mas esquece que você está aqui. Tudo bem que aqui é ilusão, você vai para lá, mas só que no momento você está aqui. Então você precisa realizar aqui, porque o que você realiza aqui é o que você vai levar para lá. Então o que você está realizando aqui para levar para lá? Qual é o tipo de mudança que você está fazendo internamente em você aqui para levar para lá? Aí você só se preocupa com lá e não faz a mudança que precisa fazer aqui. Entende, gente? Então, uma coisa está ligada à outra. Que a espiritualidade traz conhecimento para a gente aplicar esse conhecimento aqui. Aplicar em nós aqui, porque a gente tem que mudar aqui. A diferença toda é quando você muda aqui. É quando você aplica o conhecimento aqui. É quando você faz a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas e principalmente na sua. Porque você não vai mudar outra pessoa. Você não vai mudar a outra pessoa se a outra pessoa não quiser. É ela que tem que querer mudar. Você não vai convencer ninguém a mudar, mas você pode sim. Você pode inspirar aquela pessoa. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou falando para vocês tendo consciência de que eu não tenho a capacidade de mudar vocês. Mas eu tenho consciência de que eu posso inspirar vocês a mudarem. A vocês quererem essa mudança, a vocês buscarem por essa mudança. Porque eu não posso fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Eu não penso por vocês, eu não como por vocês. Assim como vocês não pensam por mim, vocês não comem por mim. Assim como eu não tenho o poder de mudar a Cláudia, mudar a Juliana, se elas não quiserem. Nem eles aqui, se eles não quiserem. Mas eu posso inspirar. Através do que eu vivencio, do que eu aplico na minha vida. Não sou perfeita, mas estou procurando me melhorar a cada dia que passa. Então eu posso sim contribuir dessa forma, inspiração. Assim como a espiritualidade, os próprios espíritos, eles também não podem mudar vocês não. Assim como nenhum espírito pode me mudar. Eles não têm esse poder para me mudar, se eu não quiser. Porque existe o livre-arbítrio. Então eles mostram o caminho, eles trazem conhecimento, eles inspiram, eles falam. Eles vão chegar e vão falar, olha, não faz isso, isso vai te inspirar. Mas você é que vai decidir. Você é que vai escolher o que você quer. Você quer fazer, quer ouvir, vamos dizer assim, o diabinho, ou quer ouvir, porque você é inspirado dos dois lados, ou até mesmo a sua própria mente. Que a sua própria mente também fica lá, ó, bombardeando. Aí vem a espiritualidade, ou então até mesmo aquela inspiração que vem de dentro, aquela inspiração, aquela intuição que vem da sua própria centelha, do teu próprio ser. Vem aquela inspiração forte. Então, gente, é como eu disse, eu não tinha nada pronto. E eu simplesmente... eu não tinha nada pronto. E eu venho aqui entregue, sabe? Para me colocar como um instrumento, né? Para que eu possa receber inspiração. Pode ser da espiritualidade, não sei quem está aqui, porque sou eu, Sabrina, quem estou falando, mas eu sei também que eu não estou falando sozinha. Eu sei disso, mas
Sempre tem alguém aqui para inspirar, mas a partir do momento que eles podem inspirar a fazer isso, a partir do momento que você decide fazer algo, eu decidi, eu cheguei aqui e eu falei, eu quero fazer, eu vou fazer. Então, tudo isso vocês também podem realizar, vocês também podem fazer. Entende, gente? Então eu estou passando para vocês um pouquinho do que eu estou colocando em prática na minha vida, o que eu venho vivenciando, do que eu estou vivenciando. Eu posso dizer para vocês que quem me conhece, as pessoas que me conhecem sabem quanto que a minha vida ela tem mudado, quanto que eu mudei depois que eu parei de delegar responsabilidade. E eu não falo só a respeito dos espíritos, eu falo a respeito de pessoas também, encarnadas. Parei de... porque nós temos... como nós ainda estamos aprendendo essa questão do amor, do amar ao próximo como a ti mesmo e do amor próprio, nós estamos aprendendo, nós ainda nos escoramos nas pessoas, emocionalmente falando. Nós temos o hábito de fazer de pessoas âncora emocional. Nós temos esse hábito. E não é porque a gente queira fazer. Isso é um processo inconsciente que acontece sem a gente perceber. Mas quando você começa a olhar para dentro e a se conhecer verdadeiramente, você começa a perceber. Vai acontecendo uma percepção aqui, outra percepção ali, outra ali, outra ali. E aí você começa a fazer os desligamentos. Você mesmo começa a fazer. A espiritualidade vem para ajudar? Vem. Mas ele só vem para ajudar e ele só pode ajudar porque você deu o primeiro passo. Então você começou a fazer o desligamento. Então eu descobri que a minha autoestima ela era baixa justamente porque eu, de uma certa forma, eu me ancorava emocionalmente nas pessoas. E quando eu entendi isso, esse mecanismo inconsciente da minha mente, quando eu passei a olhar para dentro de mim, comecei a perceber tudo isso dentro de mim que estava acontecendo, eu comecei, vamos dizer assim, era uma lagarta que estava dentro do casulo e que agora as asas estão, né, aquela borboleta que ainda não saiu do casulo, mas ela já está com a asa já batendo as asas. Então eu me sinto assim hoje. Então eu não jogo a responsabilidade nem para espírito nenhum. Nem para espírito nenhum. Eu não jogo a responsabilidade dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas escolhas. Eu não jogo a responsabilidade nem para Deus. Eu assumo elas. Porque o livre-arbítrio foi meu, a escolha é minha. Sabe? Então, quando eu entendi que eu parei de terceirizar, parei de fazer até de Deus a minha âncora emocional e que eu passei a entender quem Ele é, mas olhando para dentro de mim, a minha vida mudou. Mudou completamente. E é impressionante como tudo flui na sua vida. É impressionante como as coisas acontecem. É impressionante como as portas elas se abrem. Sabe? É impressionante aquilo que você precisa vem até você. É impressionante as pessoas que precisam ouvir o que você tem para falar vêm até você. As pessoas certas.
Agora que você não pode interromper esse fluxo. Você tem que, aí é que você tem que colocar o pé no acelerador e continuar esse processo de mudança, de autoconhecimento, de crescimento. Que isso é evolução. É um pouquinho, sabe? Então eu quis muito vir aqui para compartilhar isso que está acontecendo comigo, com vocês, e dizer que vocês também, eu acho que o universo ele só está esperando vocês fazerem isso, darem esse passo. E quando vocês darem esse passo, colocar o pé no acelerador, mas olha para dentro, começa com esse passo de todo conhecimento, internaliza ele. Vai ser um dia por vez, vai ser um desafio sim, sabe? Um desafio e tanto. Mas continua, vai. Eu até hoje coloquei uma frase no você pode ver para mim? Que eu até esqueci, porque veio assim na hora, eu escrevi. Pode pegar meu celular, que aí eu vou ler. Eu coloquei uma frase compartilhei no grupo. Deixa eu só pegar aqui, ó. Que foi hoje de manhã, que eu disse assim: o propósito de Deus é muito grande. Mantenha o foco e não permita que os dias difíceis apaguem o brilho da sua fé. Faça desses dias trampolim e descubra os saltos maravilhosos que você é capaz de realizar. Tenha esperança e determinação. Deus ainda nos reserva muitos planos. Então façam desses dias difíceis trampolim para saltos maravilhosos na sua evolução, no autoconhecimento que você pode dar. Então isso veio assim, sabe? E aí eu lembrei agora dessa frase. Então, todos nós podemos dar esse salto interno, e consecutivamente, quando você muda o teu mundo interno, o teu mundo externo ele muda, porque o nosso mundo externo ele é um reflexo do mundo interno, e o mundo interno automaticamente também é um reflexo do mundo externo, porque um é reflexo do outro. Então, como está o seu mundo interno? Ou já olhou o seu mundo externo? Então, você olhou, viu como é que está o seu mundo externo? Então, olha para dentro. Olha para dentro e procura sondar e ver como é que está o teu mundo interno. Para você poder começar a se descobrir, a se conhecer e evoluindo em cada aspecto, sem pressa. Sem pressa. Sem cobrança, apenas realizando, apenas fazendo. E com alegria, ficando alegre cada momento que você conseguir evoluir, algo que você olhou, um desafio, alguma coisa que foi difícil para você naquele momento e você passou por aquilo, você venceu aquilo, você de uma certa forma venceu a si mesmo, você conseguiu vencer. Fica alegre. Alegre porque você conseguiu dar esse salto. Você conseguiu fazer, naquele momento, aquele desafio que você passou, você conseguiu fazer dele um trampolim para dar um salto. E você deu. E haverão outros trampolins também, outros desafios com outros trampolins. Então era essa mensagem que eu queria deixar para todos. Tá bom? Gratidão.